Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e hoje eu vou trazer uma dica para vocês de uma técnica, né? Então, uma forma de construir códigos, principalmente em JavaScript, que vem trazendo bastante estabilidade para os meus códigos, que é o conceito de per function. Tá? Então, antes de a gente começar a falar sobre per function e funções puras, eu vou mostrar para vocês o que não é uma função pura. Né? Então, que na verdade é tudo que a gente aprendeu. Provavelmente você aprendeu na faculdade, você aprendeu orientação a objeto, você aprendeu durante todo o seu passado aí, quando não lidava com programação funcional, tá? Que aqui per function já é uma programação um pouco mais funcional. Então, essa programação funcional é uma coisa que está muito na moda hoje, porque ela traz realmente um pouquinho mais de determinismo para as nossas funções, para os códigos que a gente constrói. Mas eu vou até colar aqui, na verdade, somar, deixa eu trocar isso aqui, que esses nomes estavam tudo zoado. Então, olha só. Então, eu tenho essa classe aqui, teste, e o que eu quero fazer? Imagina o seguinte, eu tenho dois métodos nessa classe, públicos. Ele soma nessa variável, nesse atributo, e a outra ele subtrai. Nossa, subir não, é subtrair. E aí ele tira dessa classe. Tá? Então, simplesmente essa classe aqui, ele tem um contador interno, que a gente tem dois métodos para incrementar e decrementar, ou subtrair o valor, subtrair aí desse contador. Qual que é o problema? Esses métodos, para a gente saber se eles estão funcionando, a gente tem que ficar avaliando toda hora como que é o estado interno dessa classe. Tá? Então, qual que é o problema disso? A gente tem inúmeras possibilidades dessa classe funcionar ou não, né? Porque a gente pode testar isso aqui agora com -1, aí depois estourando o limite. Então, assim, tem tanta chance da gente ou ter um outro método aqui que oculto, por exemplo, no construtor dessa classe, que aí altera esse valor. Então, tem muita gente iterando sobre esse valor, que é um estado interno ali dessa classe. E isso acaba trazendo muita dificuldade para a gente para manter esse código. Tá? Então, per function tenta lidar um pouquinho com isso. Tá? Então, a gente não depende. Qual que é a ideia da per function? A gente tem uma função, então vamos supor, função pura, e tudo que ela precisa, tudo que ela tem que fazer, ela tem acesso direto aqui. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma função que contasse ali, né, que então aquele contador, poderia ter a função pura conta mais. E aí o que ele faz? Ele retorna contador mais 1. Tá? Então, qual que é o detalhe? A única coisa que ele depende é exclusivamente das entradas que ele faz aqui. Tá? Então, ele só depende das entradas dele aqui. Aí você pode estar pensando, nossa, mas isso aqui vai complicar muito a minha vida para construir um código. Né? Então, eu vou precisar construir uma função, eu tenho que construir toda vez baseado nas entradas. E qual que é a vantagem disso? Se você for pensar num sistema grande, tá? Então imagine que você vai ter um sistema com conexão com o banco de dados e um monte de outras coisas que você precisa ter acesso. Tá? Então, se você tem essas coisas todas dependentes do estado, então vamos supor que a gente tivesse um var aqui, contador igual a 0. Opa. E aí eu não tivesse isso aqui e eu contasse por aqui. Né? Quando eu vou criar um teste unitário para essa função, eu dificulto muito as coisas. Tá? Por quê? Porque como que eu vou fazer, por exemplo, um mock? Né? Então, como que eu vou simular uma conexão com o banco de dados aqui? Então, quando a gente pensa em per functions ou funções puras, isso favorece até a criação da injeção de dependência, porque tudo que eu preciso para essa função, eu tenho que injetar como atributo nela. E isso deixa o nosso código muito mais fácil de testar. A gente ganha uma claridade nos testes muito grande. Tá? Porque, por exemplo, se essa função, a função dela fosse contar, não deveria fazer mais de uma coisa, mas vamos supor que ela quisesse contar isso e guardar isso no banco de dados. A gente poderia injetar aqui o banco de dados junto, ou pegar o contador do banco de dados e incrementar. A gente poderia pegar também e injetar aqui o banco de dados. Então, quando a gente pensa em funções puras, em per functions, a gente consegue construir alguns módulos aí em Node.js, em JavaScript, etc., organizar nossos arquivos com um monte de funções, e essas funções só dependem da entrada delas aqui, então dos atributos que eu estou passando para ela. Tá? Então, fica muito mais fácil testar.
Concordam? Então vamos tirar só isso aqui. Se eu quero saber que essa função conta direitinho, eu só preciso testar ela. Função conta mais. Se eu passar 0, ela tem que retornar 1. Eu faço alguns casos de teste aqui. Então, se eu colocar -1, ele tem que retornar 0. Faço alguns testes de limite, né? Então eu tento exercitar essa função no limite, e aí eu posso garantir que ela está estável. Então ela tem uma saída determinística, né? Então não tem nada de misterioso no funcionamento dela. Eu consigo garantir que realmente ela está funcionando, e aí eu consigo aumentar ainda mais a garantia e a qualidade dessa função quando eu testo essa função com teste unitário. Tá? Então, quanto mais pura essa função for, melhor ainda. Tá? Então, mais essa estabilidade a gente vai ganhar com o nosso código. Tá? Então, isso é muito importante. Então, a dica de hoje é: comecem a usar cada vez mais funções puras nos seus códigos. Vocês vão perceber que isso facilita demais, tanto para teste quanto numa garantia de uma qualidade cada vez maior de código. Tá bom? Bom, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e clicar no sininho lá para você receber as novidades de tudo que a gente estiver publicando de novo. Não deixe de entrar no Facebook também, fazer lá, seguir a gente lá no Facebook, curtir nossa página e marcar para você receber o conteúdo primeiro. E entre em devplano.com, deixe seu e-mail lá para você receber nossas novidades semanais, aí tudo que a gente publicar na semana, a gente manda para você primeiro por e-mail também, tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo, fica à vontade para comentar, mandar e-mail para mim. Até a próxima.